Mais uma bruxa é testada. Lilia Calderu encontra sua aprovação. A identidade daquela que pode ser a grande vilã do final da série foi finalmente confirmada. E cabe aqui um chute, uma teoria de como que esse final pode rolar na semana que vem. Tudo sobre esse sensacional 7º episódio dessa sensacional série Agatha desde sempre é agora. Vem comigo. Galera, Esporte Pro na área, eu sou o André Murer e desejo que você esteja bem demais. Galera, como vocês podem perceber, eu não estou aqui no cenário habitual, né? Eu não estou em casa, estou trabalhando fora da minha cidade, então eu tive que improvisar a gravação desse episódio aqui, da análise, né? A aprovação da vez foi dentro de um castelo, do melhor estilo, né? Conto de fadas, onde nós vimos ali a Agatha caracterizada toda de verde ali, da bruxa má do oeste, né? A Elphaba, personagem lá da literatura de Mágico de Oz. Da mesma forma vimos o oposto, né? A nossa personagem central desse episódio, que é a Lilia Calderu, enfrentando a sua aprovação, toda caracterizada da bruxa boa do sul, a Glinda. Além, é claro, da própria Jennifer, né? Ali caracterizada como uma espécie de bruxa das histórias da Branca de Neve, e o jovem, né? O Billy Maximoff ou o William Kaplan, vestido ali rigorosamente como Malévola, né? Sensacional. O episódio começa mostrando exatamente o que aconteceu com Lilia e Jennifer quando elas estão vivas, como a gente já imaginava, mas não para cima do caminho, como foi o caso da Agatha, que volta da lama lá rastejando, né? Elas encontraram um jeito de seguir o caminho mais por baixo, como se houvesse um subterrâneo, um caminho embaixo do caminho. E elas foram conduzidas até o castelo justamente pelos dons da Lilia, os dons de adivinhação. Esses dons que ficam indo para frente e voltam para trás, são passado, presente e futuro, tudo misturado. E agora a gente entendeu nesse episódio, uma das coisas mais importantes desse episódio foi entender essas frases a esmo que a Lilia dizia, que eu até achei que podia ser uma entidade ocupando ela, mas não, era a própria Lilia, tentando entender o seu próprio mecanismo de adivinhação. A missão dela era se encontrar, se entender consigo mesma. Ela que existe há 450 anos e que não tem uma vida linear, cronologicamente falando, ela está a todo momento tendo lapsos de visão e de experiências misturadas do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Por isso que ela ficava dizendo aquelas frases soltas, né? E depois não se lembrava mais de ter falado aquilo. Então não tinha nada de loucura ali, era simplesmente o dom dela, né? Indo para frente e para trás e tentando fazer com que ela entendesse a missão dela dentro desse coven. A vida preparou ela, durante séculos ela foi preparada para este momento e agora tudo fez sentido. Dessa forma, quando todas estão dentro do castelo, a prova da vez era uma mesa de tarô. Tanto que no começo a Agatha e o Vicano ali estavam tentando jogar o tarô, não estavam tendo muito sucesso, umas espadas estavam caindo, uma ampulheta começou a marcar o tempo se esgotando, e conforme eles erravam, não iam para frente na solução daquela aprovação, o teto de espadas vinha descendo, dando a impressão que eles seriam todos esmagados, né? Finalmente, então, a Lilia Calderu entra, toda caracterizada de Glinda, como eu disse, né? A bruxa boa do sul, lá da literatura do Mágico de Oz também, e entra para finalmente então jogar da forma correta o tarô. E ela chama o próprio jovem para se sentar ali e dar sequência às adivinhações referentes à vida dele. Por falar em jovem aí, né, que é o nosso Vicano aí, duas frases muito sorrateiramente ditas por ele em momentos diferentes do episódio puderam até ter passado despercebidos de alguém que não assistiu duas vezes, ou pelo menos uma primeira vez pode até ter pego a frase, mas não entendeu direito. Uma delas é quando ele está conversando com a Agatha, indo para a aprovação, indo para o castelo, e ele diz que Wanda Maximoff não é sua mãe, e que ele tem uma mãe. E aí ele pergunta sobre a Wanda, ela está morta mesmo? E a Agatha diz, sim, não, talvez sim, talvez não, sei lá, deixa um mistério no ar, né? E uma outra frase também muito misteriosa é o desejo que ele tem quando a Lilia impõe para ele, me faça uma pergunta, e todo mundo fica ali pressionando, pressionando, quando ele solta a grande pergunta, afinal de contas, eu sou o William ou eu sou o Billy? Vamos guardar essas duas frases bem guardadinhas para eu voltar nisso no final como uma baita teoria que
A galera começa a borbulhar pela internet aí, eu acho que eu tô embalando nessa teoria, hein? Voltando pro episódio aqui, então, finalmente a Lilia Calderu entende qual era a sua jornada. Era se reconciliar consigo mesma e encaixar, montar o quebra-cabeça da sua vida não linear. Desde os tempos em que ela tinha as aulas, né, com a mestra dela lá na Itália, há 400 e tantos anos atrás, na Sicília, aonde ela foi indo e voltando, e era justamente nessas idas e vindas que ela ia vendo as frases, e nós vimos finalmente momentos da série com essas frases a esmo sendo ditas, e agora era ela mesma vivendo essas realidades, mas em momentos diferentes. E ela se reconcilia consigo mesma justamente para salvar o seu coven, permitir que Agatha, Jennifer e Billy ou William possam sair daquele castelo e seguir o caminho adiante, sendo que ela fica para trás. Fica para trás porque ela também teve mais uma missão nesse episódio, que além de se reconciliar consigo mesma, ela entende que tudo caminhou para este momento e que ela deveria aceitar, que ela deveria se encontrar com a morte. E não simplesmente com a morte, com a passagem, a ausência de vida para outro plano, mas se encontrar pessoalmente com a entidade morte, com a Lady Death, que finalmente agora foi revelada. Aquilo que a gente já vinha cantando a bola há muito tempo foi confirmado aqui. Rio Vidal, então, é a bruxa verde original, mais conhecida como a morte, a Lady Death. Uma entidade poderosíssima, é a segunda entidade que a gente vê no UCM. A primeira foi a Eternidade, lá no filme do Thor, Love Thunder. E ao ficar para trás na casa, ela precisa enfrentar a Sete de Salem, que vem atrás da Agatha. Mas ali a Agatha já tinha saído e no enfrentamento, né, no confinamento da Sete de Salem, dentro ali daquela aprovação, a própria Lilia Calderu vence e derrota e acaba com a Sete de Salem. Fez mais um favor para a Agatha aí, né? E foi muito bacana de ver como o episódio termina, né? Ao mesmo tempo em que ela supostamente encontra o seu final, ela também encontra o seu começo, né? A cena logo seguinte a ela supostamente ter morrido é a cena dela, jovenzinha, se sentando ali, o que parece pela primeira vez na frente da sua mestra para começar as suas aulas, e ela diz: vamos começar. Início e fim, fim e início juntos ali, fechando o ciclo da Lilia Calderu. Eu digo supostamente morreu porque é aquela história, né? Se não tem corpo, não tem morto, é difícil cravar alguma coisa. Mas normalmente quem morre dentro da aprovação fica morto da aprovação, que é o caso, por exemplo, da Alice, né? Jennifer e Lilia e a Agatha tinham sido jogadas para fora do caminho, elas estavam no caminho, não estavam dentro da aprovação. E justamente porque o caminho é uma situação em que mortes podem acontecer, ninguém melhor do que a própria morte para seguir com elas ali só na espreita, né? Esperando acontecer alguma coisa para levar almas ou corpos com ela. E a morte se apresenta ali toda caracterizada como uma caveira, né? Mas não é qualquer caveira, é uma caveira típica da cultura mexicana. Aliás, acho que a festa do Dia de los Muertos no México, se não é a principal, é uma das principais, mas acho que é a principal festa cultural, né, do México. E esse sensacional episódio termina aí. Momento da teoria aqui no Esportico. Vamos chutar o balde aqui agora e vamos viajar, porque o business core da casa é viajar na maionese, e bora teorizar aqui. Com as Sete de Salem mortas, nós não temos declaradamente um vilão ou uma vilã para seguir adiante nesses dois últimos episódios que vem juntos na semana que vem. Então possivelmente a morte vai tomar o lugar da grande vilã e vai ser, talvez, tudo aqui é chute, né? Ser a grande vilã a ser enfrentada nesse final. A maioria dos mistérios apresentados até agora foram resolvidos até esse sétimo episódio, mas ainda temos algumas situações que podem ser tocadas nesses últimos dois episódios. Primeiro, como que a morte se torna a morte. Ela sempre foi a morte ou ela se tornou a morte? Qual foi a grande parceria que ela com a Agatha tiveram no passado? O que aconteceu exatamente com Nicholas Scratch, o filho da Agatha, para que a morte o levasse? Eu acho que isso vai ser abordado nesses dois últimos episódios. Mas a morte veio atrás da Agatha. Será que a Agatha vai morrer no fim das contas? O que a Agatha vai desejar quando chegar lá nos finalmente do caminho? E possivelmente será só no final do caminho que nós vamos entender definitivamente quem é o jovem, se ele é o William ou se ele é Billy. E aqui talvez pode estar o grande trunfo desse final de episódio. Sabe aquelas duas frases que eu falei pra gente guardar lá atrás? Vamos trazer pra cá agora e vamos destrinchar.
Quando ele diz que ele tem uma outra mãe, ali é o William Kaplan falando. Isso mostra pra gente que dentro daquele receptáculo, daquele corpo, o Billy não está sozinho e o William não está sozinho. As duas entidades estão coexistindo. Tanto é que quando ele chega na frente ali da Lilia, durante a leitura de tarô ali, ele pergunta para ela: eu sou William ou eu sou Billy? E essa confusão toda deve ser resolvida justamente no final do caminho, quando muito possivelmente dentro daquele receptáculo o Billy vencerá o William e o William será dado para a morte, para que ela deixe eles em paz ali. Talvez o grande preço a ser pago, a grande satisfação, a morte será satisfeita, estará satisfeita levando o William Kaplan embora. Ele que morre no acidente, ele era para estar morto. Talvez haja um acerto interno entre Billy e o William, e quando o William realmente partir junto com a morte, o Billy fique em paz. Fique em paz para reconhecer a sua mãe, reconhecer o seu pai e desejar a volta do seu irmão Tommy, que daí possivelmente nós vamos ver habitando um corpo de alguém em algum lugar, e se for igual aos quadrinhos, ele vai habitar ali o corpo de algum delinquente juvenil, né? E dali dá as caras ali. Então imagina que top que seria se terminasse dessa forma, né? Alguém, a câmera focando em alguém numa cama de hospital ali, e ao abrir os olhos ali, voltando à vida depois de um estado, talvez alguém na UTI que tenha morrido por alguns segundos e ninguém viu, mas de repente volta, os batimentos cardíacos voltam, e quando esse cidadão abrir os olhos, ele vai, da mesma forma que Billy chama por Tommy assim que acorda, o Tommy assim que acorda chame por Billy. Seria demais, galera. Assim como seria demais também se houvesse esse embate, né, entre Agatha e a morte. E aí tudo pode acontecer. Eu não gostaria que a Agatha morresse, mas se for uma morte que vai trazer um grande impacto para o CM e que vai ter nexo, fundamentação para que ela exista, a gente respeita e vamos curtir. Caso contrário, talvez, por que não, a Agatha deseje algo diferente do que a gente está imaginando. Muita gente, ou todo mundo, está imaginando que ela quer a volta do seu filho também, né? Junto com os seus poderes. Em primeiro lugar, ela foi buscar os seus poderes, mas há quem diga que ela vai querer a volta do seu filho também. Sabe-se lá o que ela vai desejar, mas de repente nós poderíamos ter uma invertida, né? Ela, que tem toda uma postura de vilã, não se engane, né? A Agatha Harkness, nesse momento, é vilã. Mas ela pode ter, de repente, uma virada na sua característica, na sua realidade, no seu caráter, ou pode ser simplesmente levada pela morte juntamente com William Kaplan, porque essa parte da teoria eu tenho quase certeza que pode acontecer. A Marvel acertou em cheio nessa série porque tá sensacional. Põe aqui nos comentários o que você tá achando, se você concorda com essas teorias, se você tem outras teorias e qual é a tua expectativa pro final dessa série. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vem fazer parte da família. Deixa aqui a tua inscrição, manda ver nesse like, porque é esse like que espalha a gente aqui dentro da plataforma. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide. A gente se vê no próximo vídeo e com certeza na semana que vem com o encerramento, episódios 8 e 9 dessa sensacional série. Spótico na área.